quando a gente olha para um sintoma, que pode ser uma obesidade, um vício, um alcoolismo, enfim, né, qualquer sintoma, ou uma doença mesmo, né, a gente tem que olhar sempre como aquele sintoma sendo algo que falta na nossa família, algo que tem que ser colocado em ordem na nossa família. Então, dentro das leis sistêmicas, a gente tem que ver que relação que está sendo falha, tá? Então, vou contar, por exemplo, um caso, né? Um problema de obesidade com exclusão. Por exemplo, teve um caso de uma mulher que ela foi por conta da obesidade querendo fazer uma constelação familiar. E aí, quando a gente vai colocar a constelação, então você vai lá, coloca um representante para a própria pessoa e o tema que ela foi levar. Então, foi perguntado a ela quantos irmãos ela tinha. Então, ela falou, eu tenho tantos. Então, tá, coloca esses irmãos em ordem. Então, foi lá e colocou, ela era a primeira, ela falou, eu sou a mais velha, aí colocou o segundo irmão e o terceiro. E então posicionou os representantes do primeiro, do segundo e do terceiro, e ela assistindo a constelação. E a representante dela, que estava ali no primeiro lugar, como se fosse a mais velha, começou a ficar muito incomodada, agitada, e assim, ficava muito claro que ela não se sentia à vontade naquele lugar, que era o lugar de primeira filha. Então o constelador perguntou, sua mãe perdeu algum filho, morreu algum filho, né, que tenha nascido antes de você? E ela então disse, não perdeu nenhum filho. Só que assim, conforme foi andando a constelação, quanto mais ela ia olhando para aquilo, mais ficava claro que aquele lugar não era o melhor lugar para ela, como se faltasse alguma coisa ali do lado direito dela. E aí foi colocado, então, um representante para representar alguém, né? Então, ela não tinha irmão, mas na medida que você sente que ali falta algo, então você coloca alguém para representar. E aí ela começou a se sentir bem. A representante foi dizendo, não, aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto melhor, agora parece que estou mais completa, não estou sentindo mais aquele mal-estar que eu estava. E aí, com isso, ela então fez uma dinâmica de olhar para esse irmão, que seria o primeiro irmão, que ela disse que não tinha, e foi uma dinâmica assim muito emocionada, né? Ela ficou muito emocionada de perceber que sim, que tinha um irmão ali, e ela, apesar de não saber, ficou um pouco surpresa, mas ela conseguiu ver que sim, que ali tinha alguém que fazia parte do sistema dela e que ela não estava incluindo. Ok, fez a constelação e a gente percebe que o movimento é verdadeiro, né? Porque a pessoa está muito centrada e fica muito emocionada com aquilo que ela vê. E daí o que aconteceu? Depois ela disse que foi conversar com a mãe e contou para a mãe, aconteceu isso, isso e isso. E eu não entendi assim, porque a gente não teve nenhum irmão, eu fui a primeira, não foi? E aí então a mãe contou que não tinha tido perda de nenhum irmão, demorou para entender, só que daí ela falou, não, a única coisa que aconteceu é que antes de você, eu fiquei grávida e no comecinho da gravidez eu tive um sangramento e tive uma perda. Mas foi assim, não teve nada, não passou, né, sei lá, nem 2 meses e teve essa perda. E ela tinha feito o teste, tinha visto que tinha uma gravidez, mas que não foi. Só que assim, ela perdeu o bebê. Não só os nascidos e pessoas que morreram, que nasceram e morreram, mas como até as que não nasceram, elas também têm um lugar dentro do sistema. E aí, quando não olhado, foi ignorado simplesmente, isso gera, então, o que eu estou chamando aqui de exclusão. Então, a exclusão pode ser simplesmente alguém que não é olhado, não é visto dentro do sistema, né? As compulsões, elas têm muito a ver com isso por conta de você sentir uma falta de algo e querer preencher aquilo. E tudo que é excluído do sistema tem que ser olhado, tem que ser visto para que o sistema entre em equilíbrio.